Bom dia, galera tricolor. Hoje vamos falar do pensamento do presidente Mário Bittencourt sobre o modelo ideal de SAF para o Fluminense. O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, explicou a relação entre o clube e o BTG Pactual em busca de investidores para transformar o tricolor em uma sociedade anônima do futebol, SAF. O mandatário pretende acabar com as dívidas e abrir o jogo sobre o modelo ideal para a entidade. Nas redes sociais, torcedores especulavam sobre o banco ser o dono da SAF do Fluminense, o que não é verdade. O BTG Pactual tem a função de intermediar o clube na busca por investidor. Nos acompanhem após a vinheta. Há 2 anos, o Fluminense trabalha com esse planejamento. Tem um advisor, consultor, que é um banco muito grande, o BTG, que nos ajuda a buscar investidor, nos ajuda profissionalmente. Tem um contrato para trazer o investidor. O nosso modelo de SAF ainda não está oficialmente desenhado, mas temos a ideia de não vender o controle do clube. Um modelo muito parecido com o do Fortaleza. Está muito avançado, nossos números foram todos avaliados pelo BTG e por possíveis investidores. Agora, estamos na fase de due diligence. Acredito que essa fase se conclua em setembro, disse em entrevista. A notícia falsa de que o BTG seria um investidor causou mal-estar interno em Laranjeiras e principalmente entre os executivos do banco, que entraram na parceria para ajudar o clube e já se viram na exposição que vem junto do envolvimento com o futebol. O banco tem a missão de auxiliar na estruturação e encontrar parceiros para a possível nova empresa tricolor. O Fluminense já deu algumas diretrizes para o banco, entre elas a predileção por capital nacional. O processo em que o Fluminense se encontra junto ao BTG Pactual na busca por um investidor para o clube, assim como o modelo de SAF utilizada pelo Fortaleza, tido como um ideal para Mário Bittencourt. O que é o termo usado due diligence? Termo utilizado pelo presidente do Fluminense, due diligence, é um procedimento de estudo e investigação sobre a empresa, o clube no caso. A diligência prévia analisa possíveis riscos que podem ser levados para interessados, como os investidores. É uma espécie de auditoria, onde aspectos financeiros, jurídicos, trabalhistas, contábeis, fiscais, ambientais e tecnológicos serão analisados. O objetivo é compreender o Fluminense e como funciona o negócio do clube. Em entrevista, Mário Bittencourt disse que a expectativa é de que esse processo se encerre em setembro, o que fará com que o tricolor possa buscar investidores a partir de outubro. O foco é pagar as dívidas para depois investir no futebol. A partir de outubro, a gente já pode estar no mercado buscando esse investidor. E aí vai ser um modelo em que primeiro vamos tentar pagar a dívida do passado, que é muito grande, e concomitantemente investir ainda mais no futebol. Nesse momento, o Fluminense está em fase de estruturação do projeto. Estuda o modelo de negócio, contrato e, principalmente, o valor da SAF. O clube não vai ao mercado antes de definir com precisão quanto vale a nova empresa. Como é a SAF do Fortaleza? Em 2023, o Fortaleza se transformou em uma SAF com a aprovação de 94% dos votos realizados em uma Assembleia Geral de Sócios. No entanto, o clube segue sendo dono de 100% das ações da SAF com o intuito de ter acesso mais fácil e mais barato a crédito no mercado, segundo o CEO Marcelo Paz, além de ter um modelo de gestão mais moderno. Nesse sentido, o tricolor tem condições de negociar suas ações no mercado, mas esse movimento deve passar primeiro pela aprovação do clube associativo. Na sequência, a Assembleia de Sócios também precisará dar o aval para a venda de determinada porcentagem. Essa decisão não estará nas mãos somente do CEO ou de Geraldo Luciano, presidente do Conselho de Administração da SAF. Inicialmente, o Fortaleza não pretende se desfazer de mais do que 51% das ações e impõe uma cláusula de barreira com um valor muito elevado. O objetivo não é com que o tricolor tenha um novo dono, como foi o caso do Vasco, que havia vendido 70% de suas ações para 777 partners. O presidente Mário Bittencourt participou das entrevistas nos canais Mundo GV e no Sodanense e falou sobre a perspectiva do modelo SAF para o Fluminense. Acompanhe. Com relação a prazo, cara, a gente
acho que vocês sabem disso, a gente tem um contrato com um banco que é quem vai buscar esse investidor para nós. Nós já fizemos toda a parte técnica de avaliação dos números do clube, já fizemos a parte de due diligence, a parte de dívida jurídica financeira, está tudo já estudado, né? E nós estamos na fase de apresentar os números para os investidores. Enfim, isso aí são contratos sigilosos, não posso dizer a vocês quem são, mas o banco já está... Mas você pode dizer que já está acontecendo o roadshow? Já está acontecendo o roadshow, exatamente. E aí, questão do prazo, pode acontecer em 60 dias, pode acontecer em um mês, pode acontecer no início de 25, pode acontecer no meio de 25. Isso é agora, no meio da live. Mas vai depender muito daquilo que... E repito, assim, não é necessariamente... Se for mal gerido, não é necessariamente... E vou dizer mais, com os problemas que a gente está tendo no Brasil de descumprimento de pagamentos, está se tornando cada vez mais forte a questão do fair play financeiro. A inflação das folhas é um negócio absurdo. O que você gastava para contratar um lateral esquerdo mediano no Campeonato Brasileiro, que era 140 mil, 160 mil, porque a gente pagava barato e tomava porrada, que era o Egídio, o Barcelos e tal. Lá em 2020, quanto é um lateral esquerdo hoje de compor elenco? Tá na faixa de 300? 300, 400. Pô, cara, é um negócio absurdo. É isso, mas aí é o problema, porque as pessoas compram e não pagam. E aí vão elevando, e aí vai puxando quem paga para cima. As pessoas não entendem o efeito cascata do futebol. É isso, que as pessoas não entendem é isso, assim. Eu em 2021, nós fomos jogar um jogo contra um clube, que eu não gosto de citar nomes aqui, porque senão depois vira recorte e aí vira rixa. Não tem rixa nenhuma. E não é por isso, né? E não é para isso. E não é para isso. Mas eu fui jogar um jogo contra um clube, e esse clube havia contratado 4 jogadores na janela em 2021, e o presidente era meu amigo, eu falei, quanto é que esses jogadores vão custar por mês? Aí ele me falou o preço dos 4. O preço dos 4 era o preço da nossa folha toda, de 2021. E aí nós perdemos esse jogo para esse time nesse dia. E aí no dia seguinte saiu uma matéria que esse time devia 6 meses de bolsa para os jogadores da base. Aí eu falei para o Paulo João, eu falei, cara, futebol é muito injusto, né? O cara ganha da gente, traz 4 jogadores na janela que somados custam a nossa folha inteira, a gente está fazendo um baita sacrifício aqui. A gente paga a nossa base aqui rigorosamente em dia, os caras não pagam a bolsa dos meninos de 14 anos e ganharam da gente ontem. Um jogador que eles compram não pagam, entende? E isso vai puxando você para cima. Sim. Porque se você não melhora o teu time, né, que o presidente do Bahia, antigo, o Guilherme Belintani, ele falou isso na primeira reunião que eu fui de presidente de clube em 2020, ainda na pandemia. Ele falou, pô, eu pago tudo em dia e compito contra times que ficam 4 meses sem pagar os jogadores, mas tem um time melhor do que o meu. Então, se a gente não tiver o fair play, você pode ter a SAF que você quiser. Vai ficar todo mundo puxando as SAFs para cima, investindo e botando dinheiro sem pagar. Mas acho que o fair play tem que permitir uma certa maleabilidade também para os times que vão receber investimento poder continuar investindo de uma maneira racional, mas sim, tendo uma regra de poder investir. Mas não é só para a operação. Alexandre, se você botar só na receita corrente, você vai estrangular o crescimento dos outros. Alexandre, você conhece o fair play certamente europeu. Sim. Ele prevê, inclusive, que você pode fazer dívida, que você tem um limite que você pode estourar do teu cartão. É um múltiplo do seu faturamento. É lógico, assim, você pode ter dívida, você pode contratar um pouco mais do que você tem condição, mas tem uma regra, não pode ser ilimitado. Sim. E é proporcional ao teu faturamento e aos teus números, entendeu? Se a gente não tiver isso, se a gente não tiver essa proporcionalidade, aí nós estamos liquidados, porque assim, a gente vem fazendo uma gestão onde a gente, tá com o salário em dia, tá com a imagem em dia, né? Então, tá com as nossas premiações todo em dia, cumprindo direitinho, compra jogadores e paga, com dificuldade, mas paga. Nós não temos nenhuma ação juizada na FIFA na nossa gestão. A gente pagou todos os jogadores que a gente comprou, né? E você concorrer contra clubes que estão comprando jogadores e não estão pagando, que não pagam nem a primeira parcela, né? E tá perdendo para eles, assim, é muito injusto. Muito maneira a entrevista com o Mário, altíssimo nível, como sempre. Obrigado pelo carinho, Bruno. Tá me mandando uma pergunta aqui. Falando que em outras entrevistas você comentou sobre a chegada de possíveis investidores no Fluminense. Qual é o modelo que você pensa para o futuro? SAF vendendo menos de 50% e mantendo o controle da operação? Ou tem algum outro caminho para a chegada de capital ao clube? Um grande abraço e saudações para você, o Bruno. Saudações ao Bruno, um abração para ele. Cara, então assim, já falei isso algumas vezes, em várias entrevistas. A gente tem o desejo de que qualquer operação financeira que a gente faça, o Fluminense mantenha o controle, né? Pelo menos enquanto a gente estiver na gestão, de não vender o controle. E aí, só para até para o torcedor entender, qualquer investidor que vier, ou ele vai fazer um modelo
que a gente, enfim, tem estudado dentro do clube, tem preparado, que é um modelo, enfim, de investimento com recebimento por ativos do clube, ou teremos que fazer uma SAF minoritária para que ele possa garantir o investimento dele, investidor, e esse investimento fique blindado. Mas não é como os outros clubes fizeram, que a gente, enfim, respeita, mas entende que, infelizmente, alguns clubes fizeram SAF, a gente chama de SAF de resgate, né? Fizeram no desespero, foram vendidos por menos do que valiam e entregaram o controle, né? Eu acho muito complicado a entrega do controle, especialmente de clubes com torcida gigante. Por que eu digo isso? Os clubes de menos história, né, de história menor, de torcida menor, e que não são clubes acostumados a grandes conquistas, têm uma facilidade maior de trabalhar pensando especificamente na questão do resultado financeiro, etc. Claro. Clubes do tamanho, enfim, de Fluminense, Flamengo, enfim, Corinthians, Palmeiras, Vasco, Botafogo, etc. São clubes que, enfim, o resultado de campo esportivo vai ser sempre o diferencial, o peso maior. Enfim, não sei qual era a situação desses clubes especificamente. Certamente fizeram porque necessitavam fazer naquele momento. O Vasco estava muito mal, não, com sim, conta de luz atrasada. Porque era a única situação. Botafogo, se não tem SAF, também onde está hoje em dia. Era a única possibilidade, mas a gente felizmente conseguiu, sem SAF, equilibrar. A dívida do Fluminense não está quitada, longe disso. Ela está administrada, bem administrada. Está sendo equacionada e vem sendo amortizada. Mas tanto é que falei no último podcast que fui, que a gente já condicionou ao investidor pelo menos 50% do dinheiro do investimento vai ser para pagar a dívida e o restante investido em futebol, né? Então, assim, não dá para pegar o dinheiro todo e investir em futebol, então você quintuplica a dívida e aí já era, né? Então, assim, é essa a nossa ideia de momento. Isso deve caminhar aí no início de 2024. Agora, com o título da Libertadores, a gente fica ainda mais... Quanto foi o prêmio? O prêmio foi... Da Libertadores, né? São 18 milhões de dólares. Sem conto. 100 milhões de reais. Já dá pra contratar, hein, Mário Bittencourt? Papai daqui a pouco tá mandando zap aqui. Mas vamos pagar muita coisa também com isso. Agradeço o carinho e atenção de vocês hoje. Aproveitem e curta, se inscreva e ativem o sininho para receber as notificações. Sua presença é muito importante para nós e continuar promovendo as notícias diárias sobre o nosso clube, o Fluminense. Até a próxima. Abraço a todos e até logo.